Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, mais essa oportunidade que nós temos de buscar juntos a Tua palavra, que ela possa causar uma reação no nosso viver. Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ver hoje o segundo capítulo desse livro, intitulado A Espada da Minha Boca. Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. No domingo passado, nós vimos um pouco mais sobre o livro de Apocalipse. E eu gostaria de começar lendo um versículo-chave para entendermos o livro de Apocalipse, que é Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Esse versículo 19 do capítulo 1, ele nos mostra que esse livro está dividido em visões distintas. A primeira é a visão do Cristo glorificado, ressuscitado, andando entre os 7 candeeiros de ouro. Ou seja, aquelas 7 igrejas representavam a totalidade da igreja. O Senhor é aquele que cuida de cada igreja. Então, essa visão do Cristo glorificado, no início do capítulo 1, é as coisas que viste. Capítulo 2 e 3 é as coisas que são. O que é as coisas que são? As cartas às 7 igrejas. As 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas cartas, elas primeiro foram endereçadas a 7 igrejas, 7 cidades. Ou seja, lá no Império Romano, na província da Ásia Menor, hoje Turquia, haviam 7 cidades que estavam vivendo 7 situações diferentes. Então, o Senhor direciona uma mensagem para cada igreja. Isso nós vemos logo no começo. Por exemplo, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Mas hoje nós vamos abordar a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Então, houve uma igreja, houve uma cidade que tinha uma mensagem específica para ela. Mas, se nós olharmos o versículo 17 do capítulo 2, e na realidade repete esse falar em cada uma das 7 igrejas, olha só, 2:17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, essa carta não está direcionada
apenas àquela igreja do passado, mas ela está direcionada a quem tem ouvidos, ou seja, a todos nós. Esses versículos repetitivos é porque o Senhor quer falar algo. Na minha família aconteceu algo interessante. A minha avó, ela era estoniana, nasceu num país muito distante lá da Europa, muito, muito, muito frio. E o pai dela, quando jovem, ele saiu para farra numa noite no inverno. E aí estava tão frio lá, pode fazer em torno de 30 graus abaixo de zero. Ele começou a passar mal. E aí ele procurou um lugar para se abrigar do frio. E o único lugar que ele viu foi uma capela. E lá toda casa, toda capela tem lareira, aquecimento interno. E ele falou, vou entrar. Mas ele falou, não, esses crentes são chatos demais. Eu não vou entrar. Mas ele entrou num dilema, foi, não entrar eu vou morrer. Eu vou entrar, mas não vou ouvir o que esses crentes chatos estão falando. Aí quando ele entrou, o irmão estava pregando em cima de Apocalipse e falava, quem tem ouvidos, ouça. Ele falou, eu tenho ouvido, eu vou ter que ouvir. E ele creu na palavra. E depois casou com minha bisa, que já era uma cristã, e assim a família veio com esse privilégio de desde cedo ouvirmos a palavra. Mas o importante, irmãos, é que nós percebermos que nós temos que tomar cada uma dessas mensagens para nós, porque nós temos ouvidos. Aí eu fico pensando, lá na história do meu avô, 30 graus abaixo de zero, e os irmãos estavam lá. Às vezes a gente fala, hoje está chovendo, hoje está muito frio, está muito quente, né? E a gente tem todas essas facilidades e muitas vezes não valorizamos. O Senhor fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas vamos voltar para o versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Irmãos, nós cremos que, assim como havia uma mensagem para aquela igreja local, Pérgamo, aqui também tem uma mensagem às coisas que são. Ou seja, quando nós pegamos a história das 7 igrejas, há uma identificação. Éfeso, a igreja no tempo dos apóstolos. Esmirna é a igreja que logo sucedeu aquele período apostólico. Foi a que sofreu grande perseguição por parte do Império Romano. Mas Pérgamo já é uma terceira fase, quando, por volta
do ano 312, o imperador Constantino assume o poder em Roma. E ele, de perseguidor da igreja, ele passa a promover o cristianismo. E aí, antes, a igreja era perseguida. Só que ele, em vez de simplesmente dar liberdade, ele promovia para que as pessoas entrassem para dentro da igreja. Aparentemente, muito bom. Mas se você simplesmente vem para dentro da igreja, trazendo todo mundo para dentro da igreja, sem palavra, aí a coisa complica. As pessoas da alta sociedade ganhavam cargos, ganhavam uma posição de destaque. E os da baixa sociedade ganhava mesmo dinheiro, ganhava muitos benefícios. E assim, nessa época, por volta de 312, 313, depois de Cristo, as pessoas eram batizadas com baldes e entravam milhares e milhares de pessoas interesseiramente para dentro da igreja. Pérgamo. Sabe o que significa Pérgamo? Casamento. A igreja se casou com a política. Sabe quem se tornou o líder principal da igreja? Era o imperador. Vamos ver. 12. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se nós formos olhar a visão do Cristo glorificado no capítulo 1, ele tem essa espada afiada. E o que é essa espada afiada? Vamos abrir Hebreus, capítulo 4, versículo 12. 4:12 fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, qual era a necessidade da igreja em Pérgamo? Era a palavra. Eles perderam o discernimento espiritual. E o que nos dá o discernimento é a palavra de Deus. Eu gosto às vezes de brincar e falar, você convida uma pessoa que você não conhece e prepara aquele maior churrasco. E quando você descobre, a pessoa é vegana, é vegetariana. Que situação! Mas isso acontece porque você não conhece a palavra daquela pessoa. E o que estava acontecendo na igreja em Pérgamo é que ela estava ignorando a palavra do Senhor. Nós, muitas vezes, pecamos não porque queremos pecar,
por simples ignorância da palavra do Senhor. Por isso que o Senhor fala que Ele é o Verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Nós precisamos conhecê-la. Não apenas conhecê-la intelectualmente, mas precisamos praticar essa palavra. Estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Pérgamo não era um grande centro comercial, como Éfeso, por exemplo. Mas lá era um grande centro religioso. Tinha grandes e grandes templos. Entre os vários templos, tinha um que era dedicado à adoração do imperador romano. Tinha um outro que era ao Zeus, o principal deus grego. E ainda um outro ao deus serpente. Então, aqui, certamente está fazendo alusão. Eles sabiam que tinham esses templos lá. Mas ele está alertando. Era como se estava entrando para dentro da igreja o trono de Satanás. Mas aí não quer dizer que na igreja em Pérgamo não houvesse crentes fiéis. Havia. Aqui um testemunho é que um certo Antipas foi morto como uma fiel testemunha. E aqui fala, né? Conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Se nós formos estudar a história da igreja, nós vamos ver que foi nessa época, no século IV, que se reuniram-se as lideranças, na época, os bispos, já como cleros e leigos, representantes das várias igrejas da Europa, da África e da Ásia. E na cidade, por exemplo, de Niceia, fizeram uma declaração de fé, testificando quais eram os pontos essenciais que nós precisávamos crer. Chama o credo de Niceia, ou Niceno. E muitos desses líderes, eles foram perseguidos ainda por defender pontos, porque logo depois de
por exemplo, desse imperador Constantino, ele foi sucedido pelos seus filhos, dividido em 3 partes, nem todos estavam claros. E ali floresceu, né, grupos que não tinham clareza nenhuma. Por exemplo, os arianos, porque seguiam um certo Ário, né, que não tinham clareza a respeito que Cristo era verdadeiramente Deus, mas colocava ele como uma entidade entre os homens, né, e Deus, sem nenhuma clareza, né? Como o apóstolo João deixou muito claro, que o Cristo era o eu sou. E que era o verdadeiro Filho de Deus, mas ali, naquele período, a igreja começou a valorizar e estabelecer uma classe de cleros e leigos. Olha só o que ele fala no versículo 14. Tenho, todavia, contra ti alguma coisa, pois que tens aí os que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem as coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Outrosim também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Olha só, da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Nós vimos que na carta em Éfeso, Éfeso foi chamado a atenção, por quê? O que aconteceu na igreja em Éfeso? Olha só. Tens, contudo, Éfeso foi elogiado. Tens, contudo, a teu favor, que odeias a obra dos nicolaítas. No versículo 6, né? Ou seja, na igreja em Éfeso, ou seja, no período apostólico, logo no início, já começou alguns falar, não, presbítero, quer dizer, ancião, é uma coisa, supervisor, o bispo, é outro. Então, já estabelecendo hierarquias. Mas os apóstolos, a igreja apostólica, ela odiava a obra dos nicolaítas. Mas, com o passar do tempo, as obras se tornaram uma doutrina. Nicos está sobre, né? Laitas ou laicos leigo, está sobre os leigos, ou seja, estabelecer uma hierarquia na igreja. Irmãos, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus. Se Deus é o maior título, Filho de Deus é o segundo maior título.
quando nós nos apresentamos, é como o nosso maior título. Então, nós nos apresentamos como o quê? Irmãos. Aí você vai falar, mas não tem presbítero na igreja? Tem. É função. Tem pastor na igreja? Tem. É função. Cada um de nós temos a função de pastores. Não, mas sou irmão novo, mas você não tem um filho, você vai ser a pastora do seu filho. Cada marido é o pastor da sua casa. Mas foi introduzido na igreja essa hierarquia. Essa hierarquia faz com que nós percamos a nossa função na igreja. Porque, eu dou o dízimo, eu escuto, sento lá para escutar. Não, irmãos, todos nós somos membros do corpo de Cristo. Nós temos que perguntar ao Senhor, qual é o meu lugar, qual é a minha função? Mas saber que nosso maior e único título é irmão. Mas como que isso aconteceu? Se nós vemos a igreja que abrange o período anterior, Esmirna, foi um período de grande perseguição. E quanto mais a igreja foi perseguida, mais crescia. Então, o inimigo mudou de tática. Qual foi a tática? Está no versículo 14. Tenho, todavia, contra ti alguma coisa, pois que tens aí os que sustenta a doutrina de Balaão, o que insinuava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, o diabo, ele perseguiu a igreja, e quanto mais perseguia, mais ela crescia. Ele falou, vou mudar de tática. E aí ele começou a facilitar as coisas. E, em vez de perseguir, ele falou, não, olha os benefícios, vem para a igreja. Traga toda a sua tradição. É o que aconteceu com Balaão. Balaão, ele foi contratado pelo rei Balaque. E Balaque falou, eu quero que você amaldiçoa. Balaão era um profeta. E ele ia para amaldiçoar, em vez de amaldiçoar, ele abençoava. E tentou amaldiçoar e não conseguiu. Depois disso, ele chegou e falou, você quer saber como que você vai resolver esse problema? Leve os judeus, que estavam ali no caminho para a Terra Santa, leva eles a se prostituírem com as mulheres bonitas do teu reino. E aí, através disso, leva eles a adorarem os seus deuses.
aí vai trazer maldição sobre Israel. Porque de outra forma, você não vai conseguir amaldiçoá-los. Então, essa é a tática do inimigo. Mas, olha só o que o Senhor nos adverte. Versículo 16. Portanto, arrependa-te, e se não, venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Novamente, o Senhor alerta. Você está precisando de palavra. A igreja está misturada. Tradições. Trouxeram festas pagãs para dentro da igreja. Sabia que foi nessa época que foi introduzida uma festa que era a festa do dia 25 de dezembro, quando era comemorado o nascimento do Deus Sol. Aí eles falam, olha, tem um versículo na Bíblia que fala que Cristo é o sol da justiça. Por que a gente então não comemora o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro? Foram trazendo. Eles estavam cheios de ídolos. A Bíblia fala para não fazer ídolos. Não fazer nada que ponha-se no lugar de Deus. Aí fala, olha, aqui nós vamos fazer esse ídolo e vai falar que é a Virgem Maria, a mãe do Senhor Jesus. E foi trazendo o paganismo para dentro da igreja. Por que isso aconteceu? Faltou a espada afiada de 2 gumes. Aqui fala, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, aqui fala uma questão importante. Ao vencedor. Venceu o quê? Venceu o mundo entrando na nossa vida. Vencer, nós misturarmos o nosso viver com coisas mundanas. E isso a gente às vezes é pego sem perceber. Nós temos a internet nos assediando, nós temos as tradições nos confundindo. Mas para a gente ter discernimento, para a gente vencer, nós precisamos ter essa espada de 2 gumes. Para ter o discernimento, o que agrada a Deus, o que não agrada. Senão nós vamos fazer igual aquele que convidou o vegetariano para comer um churrasco. Eu tenho um tio, ele já faleceu. Ele não gostava de carne. Com 15 anos de idade, ele parou de comer carne. Aos 50, se ele comesse uma batatinha frita numa gordura vegetal que fritou um bife, ele ia para o hospital. Ele perdeu a habilidade de digerir carne. E ele era agrimensor, ele se perdeu muitos dias na mata, ele e um amigo dele, que estava
tirando uma linha elétrica. E passou fome até que ele chegou numa casa de um caboclo. E ele falou: "Oh, vocês estão com sorte, eu acabei de caçar, né?" Falou que ele precisava comer alguma coisa, mas ele era vegetariano. E não tem nada, acabou tudo. Ele falou: "Mas não tem nada." "Ah, tem uma mandioca." Eu fui lá e arrancou uma mandioca. Ele disse que foi a mandioca mais gostosa que ele comeu na vida dele. Irmãos, se nós conversamos com as pessoas, nós conhecemos os gostos dela. Nós precisamos dessa palavra, conversar com Deus, Ele nos falar o que Ele gosta, a maneira de Deus fazer as coisas. Senão, nós não vamos conseguir vencer. Para vencer, nós precisamos conhecer o que está no coração de Deus. E para conhecer o que está no coração de Deus, Ele nos deu a Bíblia. Nós precisamos valorizar. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. Os filhos de Israel, quando eles estavam na sua jornada rumo à Terra Santa, durante 40 anos, eles receberam o maná que caía do céu todas as manhãs. Irmãos, mas quando eles chegaram na Terra Santa, o maná parou de cair. Mas dentro da Arca da Aliança, o Senhor mandou guardar uma urna com o maná, para eles lembrarem que é o Senhor que nos alimenta. Então, aqui fala: ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui, essa pedrinha branca, segundo o original, dá a entender que era tipo um seixo, que são aquelas pedras do riacho. Aquelas pedras que vão perdendo as pontas. Quando a gente vai no rio, às vezes, a gente acha, né, as pedras redondas. De tanto rolar, né, elas ficam. E no mundo antigo, quando os juízes eles iam dar a sentença, havia o costume, se a pessoa fosse absorvida, ganhava uma pedrinha branca. E se fosse condenado, uma pedra preta. Então, aqui, o Senhor, Ele vai dar a pedrinha branca, a absorvição, né? Agora, sobre essa pedrinha, escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto o que o recebe. Por quê?
O Senhor quer intimidade. Nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Coisas que só nós o conhecemos. Nós precisamos. Tem coisas que nós não precisamos falar para ninguém. Por exemplo, o apóstolo Paulo teve uma visão e foi elevado ao terceiro céus. Sabe quando ele falou essa visão para os irmãos? 14 anos depois, porque houve uma necessidade. E ele ainda quando fala, ele fala, conheço um homem, né, em Cristo. E depois, de acordo com os tempos verdades, nós vamos ver que era ele. Ele precisou falar. Às vezes a gente tem uma visão e quer falar para todo mundo. Nós precisamos saber, ter discernimento. É igual uma pessoa que ouve um segredo e sai falando para todo mundo. O Senhor quer nos contar segredos. O Senhor quer ter intimidade conosco. Mas, se nós não damos atenção ao falar de Deus, Ele não vai falar nada para nós. Nós precisamos nos achegar a Ele. E Ele está falando hoje conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos falar, sim, Senhor, realmente, muitas vezes, eu estou como Pérgamo. Eu estou correndo das provações, e estou me chegando ao mundo, eu estou querendo ser mais do que os outros, aqui. Às vezes no nosso meio, você fala, não, todo mundo é irmão, mas se você se coloca acima dos outros, você está praticando a obra dos nicolaítas, mesmo que oficialmente não tenha. Se você se coloca como superior aos irmãos, a gente vê, quanto mais crescido o irmão, menos ele se coloca por cima dos outros. Por quê? Porque ele já ouviu mais o Senhor. Se nós queremos sermos vencedores, nós temos que estar atento ao que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos multiplicar em pequenos grupos e ruminar essa palavra que o Senhor deixou para nós.